Você pode sentar. Eu não quero gastar o nosso tempo precioso aqui. Eu vou entrar direto na palavra. Eu sinto que o Senhor está fazendo algo tão precioso, tão fresco de Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo que tem ocorrido nos últimos anos, nas últimas temporadas. Mas eu creio que o Senhor tem algo muito novo para a nossa estação, para esse momento, para 2025. Aí onde você está, abre comigo. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. E agradecer, Nicolas, Lucas, obrigado pelo coração de vocês, todo o time, as esposas, pastores, líderes, que fizeram de coração isso, e mais do que isso, foram regados realmente em jejum e oração. Sei que muitos aqui jejuaram, se prepararam para poder estar nesse retiro, derramando algo tão forte. Não é à toa que os céus estão abertos sobre esse lugar. Não é verdade? Talvez você está chegando aqui, você está pensando que esse lugar está tão cheio da presença de Deus, está tão, parece fácil. Você toca uma música e flui, você prega e o fluir de Deus está tão leve aqui. E você pensa, cara, é normal, todo retiro assim. Não, não é todo retiro assim. Eu quero que você entenda que, assim, os líderes estão aqui, pastores, a gente já fez muitos retiros. Mas se tem um segredo da vitória e do sucesso de qualquer retiro, se chama jejum e oração. Todo retiro, evento, isso aqui é para tua vida, para tua história. Qualquer coisa que você quer vencer, você quer ter um casamento resolvido, você quer namorar certo, jejum e oração. Você quer entrar num emprego incrível, jejum e oração. Você quer que o Senhor abra as portas de faculdade, universidade, jejum e oração. Tudo nós regamos em jejum e oração. E o que eu quero entrar tem muito a ver com isso. Aí em 2 Reis, que você abriu o capítulo 6, você tem tua Bíblia, ou celular, ou sei lá o que você tem aí para fazer a leitura. Se você não tem, acompanha com o colega do teu lado. Eu sei que talvez você ama o Shaba, o cair, a presença, o arrepio, mas a leitura da palavra é tão poderosa e tão forte e tão incrível quanto os sentimentos que vêm quando nós ministramos. Na verdade, esses dois braços, eles precisam caminhar juntos. Imagina um avião com as suas duas asas. Uma asa se chama poder e fluir do Espírito. Nós não podemos andar e viver a nossa vida fora do sobrenatural e sem o poder de Deus. A outra asa se chama Bíblia. Se eu não tenho Bíblia, se eu não tenho fundamento, eu vou para qualquer lugar. Eu fico cego espiritualmente. Essas duas asas, elas são importantes, o poder e a palavra. Por isso que eu creio numa geração que sim, vai fluir no sobrenatural como nunca antes, mas vai amar a palavra de Deus como nunca antes. Amém? Então pega a tua Bíblia com zelo, com paixão. Vamos ler o versículo 13. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. Vem acompanhando comigo, eu quero ser bem breve aqui. Ordenou o rei, descubram onde ele está. E aqui o rei estava indo atrás de Eliseu. Diga, Eliseu. Todo mundo atrás está me ouvindo bem? Você que está aqui fora aqui da tenda? Todo mundo? Beleza. Descubram onde Eliseu está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, dizendo: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Diga assim: "Ah, meu Senhor." E aqui era o servo dele, eu vou chamar ele de estagiário, tudo bem? Esse aqui era o estagiário de Eliseu. Ele está com medo, ele está assustado. Versículo 16. E o profeta Eliseu respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou, versículo 17. Você pode aí marcar na tua Bíblia o versículo principal. "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, do estagiário. E ele olhou e viu as colinas
cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Sabe que uma das coisas mais importantes do cristianismo, a partir do momento que você encontrou a Jesus, da tua caminhada cristã, e sim, tem muitas coisas importantes que nós precisamos aprender na nossa caminhada. E quantos concordam comigo que a nossa vida cristã e a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de maturidade? Não é? Você talvez lembra do... Vou falar aqui ano passado, 2 anos atrás, eu não sei se você já estava em Jesus, você já havia recebido um novo nascimento, mas foi o momento em que você pode dizer, eu era imaturo. Hoje você olha para a tua fé, você pode dizer, eu sou mais maturo na fé. Quantos concordam? Maduro, né? Maturo não. Maduro na fé. Quantos concordam comigo? Obviamente, eu olho para a minha fé, eu olho para 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu falo, meu Deus, cara, eu não entendi isso aqui, agora é um pouco mais claro, agora eu conheço mais o Senhor. Tem muitas coisas importantes na caminhada de maturidade no Senhor, mas eu diria que uma das coisas básicas, fundamentais e iniciais que nós precisamos entender, se você quiser anotar isso, anote, é visão espiritual. Visão espiritual. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Nós precisamos compreender mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real que o mundo natural. O mundo espiritual agora está funcionando à frente do mundo natural, porque o mundo natural, ele responde ao mundo espiritual. Por isso que nós compreendemos o poder de jejum e oração. Naturalmente não faz sentido. O que eu vou ficar jejuando? Por que eu vou ficar exclamando palavras para um Deus invisível? Mas é porque é um princípio de mundo espiritual, que o mundo espiritual é mais real que o mundo natural. Então quando eu venço as minhas guerras no mundo espiritual, no natural se concretiza. Tá fazendo sentido aqui, gente? Vocês estão comigo? Alguém está acordado aqui ainda? O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Ele existe. Deus, eu sei que talvez você está pensando. Não, eu sei, Mateus, Deus existe. Inferno existe. Não, eu quero que você vá um pouco mais além. O mundo espiritual é mais real que a roupa que você veste. Ele é mais real do que a pessoa que você enxerga com os teus olhos. Ele é real. Eu lembro de um dia, quando eu estava andando num condomínio, no prédio lá onde eu moro, em São Paulo, talvez uns 3, 4 anos atrás, e eu estava, sabe aquele momento que eu estava falando assim, Senhor, me dá mais entendimento espiritual, me dá mais clareza espiritual. Eu lembro que nessas orações e buscando ao Senhor um dia, eu estava retornando talvez 11h30 da noite, voltando para o meu prédio, eu estava andando nos corredores e olhando as torres. Eu lembro quando eu estava indo em direção à minha torre, eu olho no topo da torre, eu vejo uma pessoa agachada assim, me olhando, exatamente assim. E na hora, imagina, um prédio de 23 andares, é o prédio lá em São Paulo, 23 andares, uma pessoa agachada no topo do prédio, no topo, no terraço do prédio, me olhando. Na hora, sabe quando eu dei uma paralisada? E sabe quando você dá aquela ajustada na visão assim para ver bem? Eu dei uma olhada assim bem. Na hora eu entendi. É um demônio. Eu sabia. Eu olhei bem e eu consegui ver um pouco de umas correntes, como se fosse tudo enferrujado, sujo, bem distante, mas não tirava os olhos de mim. E a primeira impressão que você tem, ou a primeira reação, você sendo um crente pentecostal, é o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Alguém acordou aí, né? Você viu aquele vídeo do cara falando isso? A menina dá aquela acordada? É tipo isso. Aí, ó. Bom dia, crente. Bom dia. Eu lembro que eu olhei e falei, está repreendido, sai no nome de Jesus. Senhor, tira esse demônio agora, sai. Em nome de Jesus. E aquele sentimento, aquela adrenalina, meu Deus, isso aqui é real? Meu Deus, o que está acontecendo? E na hora eu senti a voz, eu sabia, era o Espírito Santo falando comigo.
falando assim: isso é o mundo espiritual. Os demônios, eles estão ao derredor, esperando algum momento para tragar, para pegar. Nós lemos na Bíblia isso. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Mas o momento que eu olho, eu entendi. Tá. Ele o tempo todo está me olhando. Ele está longe, esperando. Eu senti naquele exato momento o Espírito Santo falando: mas ao teu redor tem anjos te guardando. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. Eu não quero colocar medo em você, eu quero que os teus olhos se abram hoje. Você precisa compreender que muitas coisas que acontecem na tua sala de aula são consequências de mundo espiritual. Não é porque teu colega é chato. Muitas coisas que acontecem na tua família e você não entende, teus pais. Cara, por que isso aqui está acontecendo na minha casa? Por que eu tenho essa opressão? Por que eu não consigo dormir de noite? Não é porque você só comeu uma feijoada. Não é porque teu pai é meio estranho. Ou você, eu não gosto de pessoas, eu gosto de ficar... Não. Um pouco além disso. A gente não pode ser tão simplista. O mundo espiritual existe e é real. E é real. Nós lemos esse texto e é claro na vida de Eliseu. Eliseu entendia mundo espiritual. Nos versículos anteriores, esse contexto aqui que nós lemos de Eliseu, o estagiário dele, que eles são cercados, e Eliseu ora para o estagiário, para o Senhor abrir os olhos desse servo dele. O contexto é que o rei da Síria estava perseguindo há muito tempo o rei de Israel. Só que em Israel havia um profeta, e o versículo, se eu não me engano, 9 ou 10 vai dizer que era um homem de Deus. Diga, homem de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você é um homem ou uma mulher de Deus? Se é uma mulher, você fala mulher, né? Se é homem, você fala homem. Fala assim: você é um homem de Deus? Porque lá em Israel, as pessoas reconheciam: tem um homem de Deus naquele lugar. Será que a tua sala de aula reconhece? Tem um homem, uma mulher de Deus aqui dentro dessa sala. Eu sei, eles não têm linguagem, eles não vão falar isso. Mas o mundo espiritual reconhece. Opa, tem um homem de Deus aqui dentro de casa. Tem uma mulher de Deus aqui nessa família. Em Israel havia um homem de Deus. Não, eu errei, desculpa. Foi um erro meu. Bom que você está prestando atenção. Eliseu. E por que ele era conhecido por ser um homem de Deus? É porque quando o rei da Síria, ele armava uma estratégia para atacar Israel, Eliseu, ele ouvia do Senhor, ele ia para o rei de Israel e falava: ei, acabei de ouvir agora, o rei da Síria, ele está querendo atacar lá pela direita, a porta tal, ele está querendo entrar naquele lugar, ele vai tentar fazer essa estratégia, vai para lá. O rei de Israel armava o plano, ia para lá, puf, derrubava ele. Chega um momento no versículo 10, 11, 12, aí de 2 Reis capítulo 6, que o rei da Síria fica assim: não é possível, tem alguém no nosso acampamento, alguém do nosso exército que está entregando as informações lá para Israel, porque eles sempre sabem o que está acontecendo, eles sempre sabem o nosso próximo passo. Tem alguém aqui? E os conselheiros falam para o rei da Síria: não tem ninguém. É porque lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. Olha só, o inimigo conhecia. Lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu. E se você ler o versículo 12 da tua Bíblia, e depois ler com carinho, com atenção o versículo 12, 2 Reis capítulo 6, esse conselheiro vai falar assim: rei, ele consegue ouvir até as palavras que você fala sozinho no teu quarto. Uau! Cara, Eliseu, um homem de Deus, reconhecido não só pelo povo dele, mas temido pelo inimigo. Cara, como eu oro por isso, pela nossa geração. Talvez você está pensando: cara, isso aqui é uma coisa lá, Eliseu, Mateus, isso aqui é 1 em 1 bilhão de pessoas. Não, isso aqui é um homem escolhido. Eu quero que você entenda, hoje, o ministério profético está liberado para a nossa geração e para o nosso tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Sim, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele descia e se apossava de alguns poucos.
Mas após o sacrifício de Jesus na cruz, a dispensação da graça, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos entregamos ao Senhor Jesus. Ao recebermos o Espírito Santo de Deus, recebemos os dons do Espírito. Os dons do Espírito estão disponíveis para cada um de nós. Inclusive o dom profético. Talvez nem todos aqui serão profetas de ofício, e na verdade, pouquíssimos serão. Pouquíssimos na nossa geração serão profetas de ofício. Mas todos aqui podem fluir com o ministério profético. Nem todos serão profetas, mas todos podemos ser proféticos. E existe um convite do Senhor hoje, durante esses dias, dizendo: meu irmão, tem um dom disponível para você. Os dons do Espírito estão numa mesa. Agora você precisa ter fome para você sentar nessa mesa e comer o que estiver servido nessa mesa. Assim como Eliseu era reconhecido pelo seu povo, temido pelo seu inimigo, eu oro para que você também seja esse homem, essa mulher de Deus, onde as pessoas reconhecem: ei, cara, esse cara carrega algum negócio diferente. Não se mete com ele, velho. Ele tem uma coisa que eu não sei o que é, mas ele carrega um negócio de Deus. Ei, não fala desse jeito com essa menina, cara. Essa menina aqui, ela tem um negócio especial. Ela do nada, ela começa a profetizar aqui. Ela libera umas coisas aqui. Ela ora por cura, as pessoas são curadas. Ela começa a falar, não sei o que acontece, e as pessoas choram. Cara, quantos têm desejo por isso? Quantos têm fome por isso, Senhor? Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando nós vamos para a vida, então, de Eliseu, esse homem de Deus, nós vemos o inimigo tentando perseguir ele, e esse estagiário do lado, talvez não entendendo muita coisa, aprendendo algumas coisas. Quando ele vê, ele acorda de manhã cedo, ele vai para a sacada, talvez com um cafezinho dele, e ele vê: opa, tem um exército inimigo cercando a gente. Ele volta, ele recua, fala para Eliseu: Eliseu, deu ruim. Deu ruim demais. A gente tá pego, velho. Um monte de gente vai vir. Olha só lá fora. A Bíblia vai falar, ele diz assim: ah, meu Deus, o que faremos? Meu Deus, olha só. A Bíblia vai usar um termo, uma palavra chamada, ele exclamou. A palavra de Deus usa um verbo, uma ação, dizendo o desespero. O quanto ele estava assustado por ver um exército inimigo. Só que Eliseu, cara, ele estava tão tranquilo. E Eliseu fala assim: estagiário, tem medo não? Você não precisa ter medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles outros. Agora eu imagino aquele estagiário pensando: quem que está conosco, Eliseu? Só está eu e você, cara. Tipo, quem que está com a gente aqui? Eu não estou enxergando nada, estou vendo nada. Onde estão esses outros que são mais numerosos? Olha o tanto de gente que está lá fora, querendo pegar a gente. Cara, aquele cara não estava entendendo nada. A ponto de Eliseu tá... Peraí, eu vou ter que fazer uma oração aqui por ele. E Eliseu faz uma oração, dizendo: Senhor, abre os olhos dele. E aqui entra no que eu quero falar hoje. Eu falei que eu ia ser rápido, né? Tá, eu vou ser mais rápido. Sabe o que o diabo está tentando fazer na nossa geração? O diabo, assim como não só na nossa geração, mas nas gerações, nas pessoas, ele tem buscado cegueira espiritual. Ele quer nos cegar. O diabo não quer que você saia da igreja. O interesse dele não é tão grande você sair da igreja. O interesse maior dele é que você fique cego espiritualmente dentro da igreja. As nossas igrejas estão cheias. Olha só, nós temos um retiro cheio de jovens aqui, cheio de adolescentes. As igrejas estão com muitas pessoas. Você vê, coloca aí no teu Instagram, procura igrejas, pessoas. Estádios, igrejas lotadas. 35% da nação brasileira. Os dados para 2030 pela FGV é que vamos chegar a 51% de evangélicos na nação brasileira. Pela curva que está sendo feita. Muitos crentes, artistas crentes, jogadores crentes, Neymar, 100% de Jesus, todo mundo crente. Muita gente crente. Mas poucas pessoas que têm visão espiritual. Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas lotadas com pessoas cegas espiritualmente.
Porque o trabalho do diabo é se ele consegue cegar alguém, ele neutralizou o crente. Ele simplesmente neutralizou o crente. Porque de duas coisas, uma pelo menos acontece. O momento que ele cega, ou a pessoa fica ignorante do mundo espiritual. E sabe aquela pessoa ignorante que fala assim, não existe mundo espiritual, besteira. Não, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia. Gente, vamos se apegar aqui à letra, à escrita. Vamos aqui mastigar a Bíblia. Vamos ficar aqui. Ou, do outro lado, que pessoas que têm um pouco de entendimento espiritual, ele neutraliza de outra maneira. O diabo neutraliza trazendo medo. Ou ele neutraliza deixando jovens e adolescentes ignorantes do mundo espiritual, achando que não existe mundo espiritual, achando que tudo bem você pecar, velho. Tudo bem, não vai acontecer nada. Volta no domingo na igreja, tá tudo certo. Não, tá de boa. Isso aí é tranquilo. Você sai, você pega a mina, sábado à noite, de boa. Você vai na festa, dá uma passada, você toma um pouco, uma bebida, de boa. Depois você volta, domingo, tá tudo bem. Cara, lá faz tua oração. Cara, Deus é amor. Deus é incrível, Ele vai te perdoar. Ele já morreu na cruz lá por todos os teus pecados futuros. Ele já sabe que você vai pecar, então pode pecar, não tem problema. Ou o diabo deixa ignorante. Ou tem um outro extremo, que é o medo. E sabe o que é o cara com medo? Que fica tão preso em tanta condenação, tanto julgamento da mente, que é o cara que peca e não vai mais para a igreja. Porque ele fala, eu não sou digno. Não, eu não posso mais ir agora. Não, deixa eu tentar me consertar agora. É o outro extremo do cara que tem medo. Ele está cheio de medo. Não, tem alguma coisa me perseguindo. E o diabo está entrando na mente dele. Não, eu tenho medo de escuro, eu não posso dormir sozinho. Nós estamos cheios de jovens na nossa igreja com medo de casamento. Medo de formar família. Porque a referência que você tem da tua família talvez não seja tão boa. Hoje mesmo, lá em São Paulo, eu estava no culto da minha igreja, 11 da manhã. A gente chegou de Mato Grosso do Sul hoje. Eu fui direto para o culto da minha igreja local, participar da ceia. No final do culto, estava com um jovem conversando. E os pais dele se separaram recentemente. Estava conversando com ele. O que estava no coração dele era medo de casar. Ele falou, meus pais se separaram depois de 20 anos de casado. Como que eu vou saber se talvez eu vou ficar 20 anos casado e depois vou separar? Eu falava pra ele, olha aqui pra mim, cara, eu anulo essa palavra do inimigo. Você vai ter uma família incrível. E vai ser conforme a Bíblia, até que a morte o separe. Porque esse é o plano do diabo, amedrontar. Ele nos deixa cego ou ignorante, neutraliza trazendo ignorância, ou neutraliza trazendo medo. Medo. O mundo espiritual, ele é mais real do que você imagina. Eu queria falar rapidamente 3 coisas, anota aí se você consegue anotar. 3 coisas por que o diabo tem interesse em nos trazer cegueira. Por que o interesse e a estratégia do diabo para essa geração é cegar? Rapidamente, vai lá. A primeira coisa é porque ele quer gerar medo. Ele quer gerar medo. Bom, assim como servo, nós vemos, cheio de medo. Porque medo te faz se esconder. Medo não permite você avançar. Medo te neutraliza. Só que a palavra de Deus diz lá em 1 João que o perfeito amor lança fora todo o medo. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia. O medo é um espírito. O medo não é um sentimento. Não seja ignorante ao medo. Quando vem medo, o medo não é um sentimento. Assim como eu estou feliz, eu estou com medo. Não. A palavra, segundo a palavra de Deus, e quantos creem que a palavra de Deus é a verdade absoluta? A palavra de Deus diz que medo é um espírito. Então, se é um espírito, você precisa expulsá-lo. Você precisa rejeitar ele. Uma vez que você rejeita ele, você precisa ocupar com outra coisa. Porque senão, Lucas capítulo 11 diz, se esse lugar fica vazio, aquele espírito, ele tenta voltar de novo.
Eu não sei, talvez você está aqui recebendo muito de Deus. E glória a Deus por isso. Mas você precisa tirar esse espírito de medo dentro de você. Eu creio que o Senhor agora, Ele está arrancando medos dos nossos ombros. Medos desse lugar. Só que outra coisa que o diabo faz e por que o diabo quer nos cegar, não é só para gerar medo, mas ele quer também roubar o destino. Ele quer roubar o propósito da nossa geração. Ele quer roubar o teu futuro. Porque uma vez que ele cega você, qualquer caminho serve. Você entra em qualquer porta. Eu estava semana passada com um cara no telefone, um líder de uma igreja fora do Brasil, está fazendo um trabalho incrível, e ele falou assim para mim, cara, recebi uma proposta, como eu sei se eu entro ou se eu não entro? Eu falei, como que é essa proposta? Cara, a proposta é essa, eu vou receber X salário, é isso, a oportunidade é essa, eu vou ter que fazer isso, o papapá começou a me contar, e eu falei isso, cara, você pode aceitar, mas o teu futuro e o teu propósito vai ser roubado. Você tem que escolher, você tem que ter visão espiritual. Porque uma vez que o diabo deixa cego, qualquer coisa serve. Uma vez que o diabo te deixa cego, você corre atrás de dinheiro. Qual é a porta mais fácil que eu entro aqui, que eu consigo mais dinheiro mais rápido? E os propósitos do Senhor não funcionam assim. Na verdade, nós não somos movidos por oportunidades. Cara, você precisa ser movido por propósito, por plano de Deus. O diabo está tentando roubar propósitos e planos, porque ele sabe que uma vez que nós andamos no plano, no propósito do Senhor, cara, uma vez que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos uma bomba atômica na terra. Nada consegue segurar, nada consegue nos parar. Cara, desde moleque eu faço essa oração. Hoje estou com 32 anos, dezembro fiz 10 anos de casado, tenho 2 filhos. E desde moleque eu faço oração e eu ensino a minha filha, Laura, vai fazer 5 anos de idade. A minha oração foi, eu aprendi com meus pais, Senhor, me deixa no centro da tua vontade. Deus me coloca no centro da tua vontade. Ainda que seja necessário, eu abrir mão das minhas vontades. Essa deve ser nossa geração, nossa oração. Olha o que a palavra diz em Salmos 16:1. Salmos 16:1. Eu acho esse versículo, cara, incrível. Deus fala muito comigo. Diz assim, Salmos 16, capítulo 5, na verdade. Não é versículo 1, é versículo 5. 16:5. Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Olha a parte B. Tu és a garantia do meu futuro. A garantia do meu futuro. Olha só, esse versículo está dizendo, é o Senhor que sabe o meu futuro. O Senhor é a garantia do meu futuro. Nada é a garantia do meu futuro a não ser o Senhor. Jeremias 29:11 diz que o Senhor dizendo, porque sou eu que tenho planos, eu que conheço os planos para a tua vida. Planos que dão um futuro, te dão paz, esperança. Planos que não vão te trazer dano. Esses são os planos do Senhor para nós. O diabo quer tentar roubar o teu futuro, mas Deus tem um futuro para você. E no nome de Jesus ele não será roubado. Não na nossa geração, amém? Não na nossa geração. E eu termino com o meu terceiro ponto. Dizendo que o objetivo do diabo em trazer cegueira espiritual é para que a gente não venha entender a verdadeira liberdade. Uma vez que eu estou cego espiritualmente, eu estou acorrentado. E quantos jovens estão acorrentados em vícios? Estão acorrentados em mentiras, enganos do diabo. Falsas dardos, são dardos lançados. Palavras falsas dizendo, cara, você não vai ser feliz. Você não vai conseguir. Você é fraco. A tua família é desse jeito mesmo. Cara, isso aqui é quem você é. Quando estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos compreender liberdade. Só que Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres. Olha aqui para mim. Você é livre no Senhor. Quando nós temos olhos, quando os nossos olhos estão abertos, nós conseguimos ver, não um exército de inimigos tentando nos atacar, nós conseguimos ver os carros e cavalos de fogo que estão ao nosso redor. O Senhor nessa noite ele está abrindo a tua visão espiritual. A tua visão espiritual para você enxergar o teu futuro, o teu propósito, para você conseguir enxergar o caminho.
O Senhor está abrindo a tua visão espiritual em nome de Jesus, para tirar todo medo, para tirar toda vergonha, para tirar aquele vício, correntes serão quebradas. O Senhor está abrindo a tua visão espiritual para você correr a corrida que te foi proposta. Se coloque de pé onde você está. Nesse momento eu quero orar por você. E uma das coisas que eu pensava é, Senhor, como que nós, então, temos visão espiritual? Eu sei, Deus, nós queremos ter visão espiritual. Quantos aqui querem ter olhos abertos? Olhos espirituais abertos. Eu sei que todos nós. Mas uma coisa o Senhor me falava, para nós termos olhos abertos espirituais. E isso se chama fé. Diga fé. Fé. Tem fé nesse lugar aqui? Existe fé nesse ambiente aqui hoje? Olha a pessoa do teu lado e fala, meu irmão, você tem fé aí dentro de você? Tem fé ou não tem? Assim como aquele rapaz, aquele servo, ouviu a oração de Eliseu, seu coração se encheu de fé e seus olhos abriram. Eu vou orar nesse momento, eu creio que o Senhor vai abrir a nossa visão nesta noite. Os nossos olhos serão abertos. Nós vamos ser tomados pelo Espírito Santo. Eu creio, esses dias serão marcados pela glória de Deus. Algumas pessoas vão ter sonhos proféticos nessa noite. Músculos proféticos vão ser esticados. Pessoas vão receber dons do Espírito Santo aqui. Eu creio nisso. Feche teus olhos onde você está. Eu vou fazer uma oração.